estamos aqui hoje no nosso quinto NAPEDcast com o tema Inovação, Prática e Formação em Saúde. Gente, estamos recebendo coordenadores aqui muito especiais e queridos. O professor Flávio Figueiredo, coordenador do curso de farmácia. Seja muito bem-vindo, professor Flávio. E a nossa querida coordenadora do curso de Medicina Veterinária, a professora Poliana Botelho. Também, professora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Estou aqui também com a nossa querida Poliana, que é do NAPED. Gente, então vamos iniciar aqui. Nós dividimos o nosso NAPEDcast em blocos para facilitar, né, o nosso debate, a nossa discussão. Vamos, então, começar conhecendo um pouco dos nossos convidados. Então, gostaria que você, Poliana, se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória profissional. Olá, prazer estar aqui com todos vocês, né? Sou Poliana Botelho, sou médica veterinária. Minha primeira formação, na verdade, é zootecnista. Tenho mestrado na área de produção e nutrição animal. E hoje estou aí à frente do curso de Medicina Veterinária AFIA, como coordenadora, professora também, e muito feliz por estar aqui promovendo o que eu gosto de fazer, com muito amor, com muita empatia, levando aos nossos alunos o melhor da medicina veterinária. Gente, a professora Poliana, ela tem feito uma revolução aí no curso de Medicina Veterinária, que é um curso de excelência, tá? E agora vamos passar para o nosso segundo convidado, que é o professor Flávio. Professora Sinara, muito obrigado, né, pela oportunidade de participar do NAPED Cast, né, uma iniciativa muito interessante. Meu nome é Flávio Figueiredo, estou coordenador do curso de farmácia aqui da AFIA Montes Claros. Minha formação é em farmácia e eu fiz mestrado e doutorado em doenças infecciosas pela Fundação Oswaldo Cruz. Atuei muito tempo nas análises clínicas, né, que é uma das mais de 180 áreas de atuação, né, do profissional farmacêutico, mas a minha paixão é a educação farmacêutica, né? Então, eu tenho muito interesse, né, em trabalhar, né, na formação de novos farmacêuticos, de farmacêuticos que são diferenciados e inovadores. Gente, então o professor Flávio ele também é uma pessoa muito querida e especial e tem conduzido aí o curso de farmácia com maestria, com práticas inovadoras. E eu sou assim, gente, eu preciso falar com você, eu sou uma grande admiradora do professor Flávio e do curso de farmácia aqui da AFIA Montes Claros, tá? Vou passar então agora a palavra para a nossa querida Poliana Medeiros para que ela possa também se apresentar. Olá, pessoal, mais um episódio do NAPEDcast, né? Fico muito feliz, né, de estar compondo mais uma vez esse episódio com a professora Sinara. E, como todos já sabem, eu sou membro do NAPED e estou muito feliz em estar compondo mais uma vez esse episódio. E eu gostaria, né, de estar parabenizando os dois coordenadores aqui presentes, porque eu acompanho de perto esse trabalho deles, né, dessa coordenação, e é sempre inspirador ver a dedicação deles, que ambos colocam na formação dos nossos alunos. Gente, então vamos lá para o nosso primeiro bloco, né? Feitas essas apresentações, nós vamos falar agora sobre os cursos de farmácia, de medicina veterinária e as áreas de formação. Então, professor Flávio e professora Poliana, vocês fiquem à vontade para responder, né? Qual que vocês acham, assim, por que a pessoa escolhe fazer o curso de farmácia ou o curso de medicina veterinária? Assim, quais são os diferenciais desse curso, né? O que motiva, por exemplo, um aluno a fazer esse curso? O que tão de especial tem no curso de vocês? Bom, na farmácia, eu penso que uma das principais representações do curso é o medicamento, né? Então, geralmente, as pessoas, né, quando procuram pelo curso de farmácia, ela pensa muito, né, nesse produto, né, que é muito utilizado pela população. E, obviamente, que onde tem medicamento, tem o farmacêutico, né? O farmacêutico ele está presente desde a descoberta da molécula que vai originar aquele medicamento, pelos testes, pela produção, né, tanto na indústria quanto nas farmácias de manipulação. E também pelo uso clínico desse medicamento, né? Que vai aí desde a entrega, a dispensação dele, esse acompanhamento clínico para que esse medicamento
tenha efeito, né, com sucesso. Mas e quando o aluno, o estudante chega no curso de farmácia, ele encontra mais de 150 áreas de atuação. E aí ele vê que o farmacêutico não atua só em medicamentos. O farmacêutico atua na área de alimentos, na área de estética, nas práticas integrativas complementares. E aqui na AFIA Montes Claros, né, um dos diferenciais muito importantes e que as pessoas buscam no nosso curso é a formação prática, né? Então, nós temos laboratórios que dão essa base, né, prática para que os nossos alunos tenham esse contato com o mercado de trabalho desde o início do curso. Nossa, professor Flávio, você falou num ponto muito importante aí, que é na farmácia, aqui na AFIA Montes Claros, o acadêmico aprende a fazer fazendo. E eu sou prova disso, tive a oportunidade de participar do Dia E do projeto de extensão e vi lá como que vocês apresentaram produtos incríveis, né? E esses produtos foram feitos pelos alunos, pelos acadêmicos, sob a supervisão dos professores orientadores, né? Então, parabéns aí, realmente são muitas áreas, né? E depois nós vamos falar mais sobre esse tema. E agora, professora Poliana, e você? O que que você fala aí, né? Com relação a essa questão das áreas de atuação do profissional e o diferencial do curso de medicina veterinária. Falar de medicina veterinária para mim é maravilhoso, né? Eu cresci na fazenda e desde pequena eu falava com meu pai que eu ia ser médica de cavalo e professora. E assim, o meu tão grande sonho, ele se formou. E mais do que isso, eu falo que a medicina veterinária é ela que nos escolhe, né? Ser médico veterinário, de fato, é um dom dentro de uma área tão linda e apaixonante. Tantas áreas que a gente pode escolher, e geralmente o aluno entra no curso de medicina veterinária porque ele gosta de bicho, ou gosta de cachorro, gosta mais de cavalo, e ele se encanta dentro de um mundo que não é só sobre isso. É sobre a clínica, é sobre a cirurgia, é sobre a inspeção de produtos de origem animal, é sobre a saúde única, é sobre a produção, é sobre melhoramento, enfim, é uma área gigantesca. E só complementando um pouco também do que o professor Flávio falou, é incrível como nós temos aqui, né, hoje, o nosso curso de medicina veterinária de farmácia, e nós temos médicos veterinários hoje que trabalham na parte farmacêutica, produzindo aí os produtos manipulados animais. Então, nós temos as farmácias de manipulação animal, inclusive alunos do curso de farmácia que fazem estágio, né, professor? Sim. Dentro das farmácias de manipulação animal, que entrega produtos na dose certa, na formulação correta, em sabores em que os nossos pacientes se sentem ainda mais acolhidos. Então, assim, farmácia também é medicina veterinária também é farmácia, porque a gente não vive sem. Hoje nós temos inúmeros medicamentos farmacêuticos humanos que nós utilizamos na nossa dosagem, né? Para os cães, para o gato, para o cavalo. Então, assim, trabalhar de uma forma ética e correta, a gente pode unir dois cursos que são incríveis e que esses dois cursos a gente oferece aqui na AFIA com grande capacidade, né? E laboratórios, e práticas, e clínicas, e fazendas, que só realmente aumenta o potencial nosso aqui dos cursos na AFIA. Nossa, que legal, né? Então, de modo geral, tanto o curso de farmácia quanto o de medicina veterinária, vocês cuidam aí de vidas, Sim. né? Você voltado mais para a área animal, né? E o professor Flávio, na farmácia, eu acho que é mais amplo, né, professor? Porque vocês também trabalham com a área da medicina veterinária, né? Sim. Então, vocês fazem os medicamentos em todas as áreas? Sim, né? O produto farmacêutico, ele inclui medicamentos, né, para uso em animais, em uso em humanos, né, principalmente. Mas a gente, né, não pode deixar de lembrar dessa equipe, né, multiprofissional, né, multidisciplinar. Então, essa conversa, Sim. né, do farmacêutico com o médico veterinário, do farmacêutico com o médico, né, humano, né, e também com a enfermagem, com a fisioterapia, é muito importante, né? Para quê? Para que o paciente tenha sucesso no uso daquele medicamento, né, daquela Justamente. tecnologia para a saúde. Muito bacana, né? Esse trabalho conjunto aí. Sim. Então, falando ainda sobre essa questão da atuação profissional, né, assim, onde que os nossos acadêmicos do curso de farmácia e do curso de medicina poderiam atuar, né? Eu sei que você falou são muitas áreas, mas assim, hoje, por exemplo, 3 ou 4 áreas que você acha que é muito importante, que
vocês realmente estão preparando os acadêmicos para a atuação? Perfeito, professora. Isso é muito interessante, porque hoje Montes Claros e o norte de Minas, né, tem se tornado um polo industrial farmacêutico, né? Somado a isso, a gente vê a valorização da farmácia, né, que é conhecida aí popularmente como drogaria, como estabelecimentos de saúde. Então, a população ela vai à farmácia em busca dessa saúde, em busca dessa orientação. Então, frente a isso, né, os nossos estudantes eles estão sendo empregados na indústria, né, e nas drogarias, mas existem alunos nossos que atuam em áreas diversas, tem egressos que estão nas análises clínicas e toxicológicas, né, tem alunos nossos que estão na saúde pública, atuando no SUS, em hospitais, né, tanto na dispensação quanto na gestão do uso de medicamento, na segurança do paciente, que é algo que hoje em dia a gente tem discutido bastante. Também na estética, né? Tem alunos nossos atuando aí na parte de produção de cosmético, de procedimentos, né? Para melhorar a autoestima, né, das pessoas, que isso também é saúde, né? E é algo muito importante. Então, assim, é uma infinidade de áreas, né? O que a gente percebe é que em Montes Claros a profissão farmacêutica ela representa um campo de oportunidade. Nossa, muito interessante, professor. Eu imagino que para todas essas áreas você deve ter aí professores muito competentes, que a gente sabe que os professores da AFE Montes Claros são bastante comprometidos, né? Então, trabalhando para trabalhar aí essas diversas áreas que são tão importantes e preparando efetivamente os acadêmicos para o mercado de trabalho. Então, parabéns aí. E você, professora Poliana, o que é que me fala aí sobre essa questão de oportunidade de atuação? Como, tão, né, assim, como que você vê essa questão do mercado de trabalho para os acadêmicos de medicina veterinária? Sim, a medicina veterinária é uma grande área, né, como nós já falamos aqui, onde tem inúmeras oportunidades. Hoje, em Montes Claros, a gente vê muito a parte de produção animal, né? Quando a gente pensa produção de carne, né? Produção de leite, mas a parte clínica também, ela sobressai muito, tanto a parte clínica de grandes animais quanto de pequenos animais. Hoje nós temos inúmeras clínicas, hospitais de pequenos animais na cidade, temos a nossa clínica acadêmica veterinária, a AFIA também, né? Que presta um diferencial, que presta um serviço aí excepcional. E então, assim, e vendo o professor também falando, e a gente vai enxergando outras coisas e que faz todo sentido estarmos aqui juntos, né? E que não foi por acaso. Quando ele fala da área de toxicologia, a gente trabalha muito a parte toxicológica. Inclusive, ontem eu estava olhando a prova do ENAD 2023 para passar para os alunos um treinamento, né? Do ENAD que a gente faz e questões de toxicologia aliada à farmácia, aliada à medicina veterinária, porque isso é tudo interligado. Hoje, as áreas da saúde, a gente trabalha muito com o conceito de saúde única. Não existe mais só a saúde pública, a saúde animal ou a saúde ambiental. É uma rede de todas essas áreas da saúde trabalhando em prol de uma só. Hoje, se nós pensarmos o leite que está na nossa mesa, a manteiga, a carne, todos esses produtos passam pela inspeção de um médico veterinário, né? Prezando em quem? Na saúde nossa. Tem algumas doenças que são zoonoses, que são transmitidas do animal para o ser humano. Tenho certeza que Flávio também trabalha com essa parte. Então, assim, a medicina veterinária é uma área gigantesca e tem, sim, espaço para todos aqueles profissionais que se dedicam. Todos aqueles profissionais que têm capacidade de exercer com maestria, né, a medicina veterinária. E com certeza, e com essa formação, né, que vocês estão dando aqui na medicina veterinária, principalmente essa oportunidade de ter uma clínica para que os alunos possam fazer o estágio, é muito importante também, né, professor Flávio, os laboratórios aqui da AFE Montes Claros, para que os alunos possam estar fazendo essa prática, acho que é muito importante também. Sim, é o que eu sempre digo, saúde se faz com evidência e prática, né? Então, esses dois pontos são cruciais, né? Então, esse treinamento prévio, né, dos nossos estudantes é muito necessário até para formar profissionais, né, que têm aquele treinamento mínimo para exercer sua profissão e, a partir daquilo ali, não ter insegurança, né?
eu digo sempre que a gente tenta fazer, né, com que o estudante, no primeiro dia de trabalho, ele possa assumir qualquer área, né? Obviamente que respeitando algumas limitações, e caso ele queira se especializar em algo específico, ele vai, né, buscar isso. Muito bem. Então, gente, vamos aí para o próximo ponto, e agora eu coloco dois temas aqui para a gente discutir. Com relação às competências e habilidades que vocês acham que são importantes, que a gente busca desenvolver aqui ao longo do curso, para que a gente possa formar aí acadêmicos profissionais de excelência, e também muito pensando nessa questão ética, de responsabilidade do profissional. Vocês têm alguma disciplina que é voltada para essa questão de ética, de responsabilidade? Porque como eu sou da área do direito, gente, eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Então, assim, eu penso como advogada, eu penso muito assim, a responsabilidade do profissional da saúde, que é muito grande, igual você falou, trabalha com medicamento, né? Então, qualquer erro ali, né, pode levar a uma fatalidade. A mesma coisa, o médico veterinário trabalha com a vida, né, a saúde do animal. Então, como que vocês veem essas competências, essas habilidades e também essa questão ética no curso de vocês? É muito interessante, né, a abordagem, porque a formação técnica, né, em si, o curso oferece de uma forma que é o mínimo, digamos assim, né? Mas hoje a gente tem percebido que o profissional ele precisa de competências para além dessa questão técnica, de saber executar um processo, de saber trabalhar numa bancada de laboratório, de produzir um medicamento, né? Então, a nossa missão, né, que é o perfil do egresso que nós formamos, né, é um profissional que ele vai ser agente de transformação social. Então, isso é muito importante, né? Então, entra todas as áreas, né, e o farmacêutico atuando nesse contexto. E aí, o que é importante? Primeiro, o raciocínio e a capacidade de interligar diferentes doenças, diferentes questões, não só o biológico, mas a questão psicossocial e ambiental, né, dos indivíduos, uma atuação voltada para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, isso é muito importante para nós, de modo que a gente tenha a resolução dos problemas da comunidade, né? Também temos a abordagem da comunicação, né? Então, é necessário que os profissionais se comuniquem melhor, não só entre seus pares, mas principalmente com o paciente, né? Traduzindo de uma forma mais pedagógica, de uma forma mais clara, né, ali essa questão técnica, e também a inovação e o empreendedorismo, né? Eu acho que isso é muito importante, aliado a tudo com essa liderança, né, com essa capacidade aí de resolver problemas e conviver com pessoas. Nossa, muito importante isso, né? Porque nós estamos formando profissionais que vão lidar com pessoas, Sim. né? Então, eles precisam saber se comunicar de forma mais assertiva. Não é essa questão de tecnologia, de inovação também. Então, raciocínio clínico, ou seja, nós temos que preparar os nossos acadêmicos. Eu acho que na AF a gente tem essa preocupação, sabe? Porque eu falo como coordenadora do NAPED, que os nossos professores, eles têm procurado muito buscar que o aluno resolva situações complexas. Sim. Porque quando o Sim. profissional ele vai para o dia a dia, igual você falou, ele tem que ter um raciocínio ali clínico, ele tem que saber resolver um problema, né? Então, muito interessante, professor. Vou passar agora para a professora Poliana para falar um pouco no curso de medicina veterinária. É um tema muito importante, sabe, Sinara, que você levantou aqui, porque quando a gente fala de competência e habilidade, a gente pensa muito do prático, né? E engraçado que ontem eu encerrei o conteúdo da disciplina de clínica médica de equinos e aí coloquei uma frase no final e foi justamente isso que eu coloquei. Qual que seria a diferença de um médico veterinário e de um prático? Né? O que vocês querem ser? Um médico veterinário com competências, habilidades ou um prático? Né? Então, é olhar de uma forma diferente e entender que hoje nada nós podemos fazer sem o viés da ética. E, inclusive, ontem também saiu uma nota do nosso conselho, aonde agora, de fato, é crime, né, o exercício ilegal da profissão. E isso nós trabalhamos também com vidas. Então, além do nosso paciente, que é o cachorro, gato, ou cavalo, ou boi, nós temos o responsável. Então, nós trabalhamos com o ser humano e com o animal. E nós temos que ser éticos ao abordar aquele paciente e aquele responsável, porque são vidas ali.
sabe? E quando a gente pensa na parte de medicar, ou consultar, ou fazer uma cirurgia, não é simplesmente prescrever um medicamento qualquer. Hoje nós temos, Flávio, vários índices de intoxicação em pequenos animais, porque o responsável, ele tem, vamos supor, um problema no joelho e estava doendo, e aí o médico passou o medicamento X. Aí o cachorro começa também a claudicar, ele, se eu estou tomando esse aqui, vou passar para o meu cachorro também. E aí surgem as intoxicações que são altíssimas. Então, é sobre saber o que é ser médico veterinário. É até onde nós podemos ir, sabe? E nós temos buscado muito isso, principalmente na nossa disciplina de ética. Nós temos essa disciplina dentro do nosso curso, aonde mostra realmente os deveres, né, que cada um pode ter, os direitos, e hoje vários médicos veterinários já estão fazendo, inclusive, a parte de resguardo, de seguro, porque realmente tem tido muito processo por causa de exercício ilegal da profissão. Muito interessante. Então, eu penso que tanto o curso de farmácia quanto o curso de medicina veterinária tem se preocupado muito para como o professor Flávio falou, uma formação além do conteúdo. O conteúdo é o mínimo, mas uma formação ética, humanizada e, sobretudo, voltada para as demandas da sociedade. Não, então, parabéns aí. Eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Nós temos que unir essas duas coisas. Vamos passar, então, gente, terminando o nosso primeiro bloco. Vamos, então, para o nosso segundo bloco, que é sobre práticas pedagógicas, tecnologias e INAD. E aí eu vou começar com uma pergunta para a Poliana, que está fazendo parte aqui com a gente, né, Poliana, que é do NAPED. E aí, Poliana, eu queria saber de que forma que o NAPED ele tem contribuído aí para essas práticas pedagógicas, né? Tem os cursos, capacitações, o que tem sido feito aí pelo NAPED para colaborar aí com os professores, porque, como o professor Flávio falou, são várias áreas. O professor, a gente tem professor, né, para formação em diversas áreas, por exemplo, na farmácia, na medicina, e as demandas são diferentes, para mexer com tecnologia, né, para a questão de práticas pedagógicas mesmo. Então, como que tem sido feito isso no NAPED? Então, o papel do NAPED, ele vem, né, para promover essa formação continuada dos professores, oferecer capacitações, todo o suporte pedagógico e acompanhar essas práticas educacionais, assim como o professor Flávio falou, a professora Poliana também, juntamente com os alunos, né, com foco na melhoria desse processo de aprendizagem, nas metodologias ativas, desenvolver essa autonomia dos nossos alunos e a questão também da criatividade, de como eles correspondem a esse acesso dentro e fora da instituição. E assim, a gente luta muito pelo aprendizagem deles, unindo a prática e a teoria. Então, o NAPED, ele vem, né, como uma prática, um papel pedagógico para estar ajudando esses professores nessas avaliações, inclusive também nas avaliações institucionais. Muito bem. Então, fazendo capacitações diversas, gente, inclusive em tecnologia, questões de metodologias. Então, o NAPED está ali sempre apoiando o professor, tanto com oficinas coletivas, quanto também individualizada. E Poliana é nossa pedagoga, então ela tem esse papel de acompanhamento individualizado do professor. Eu vejo o NAPED, né, professora Sinara e Poliana, como algo diferencial da nossa unidade, né? Porque na AFIA Montes Claros, esse professor, ele é treinado também para ser um pedagogo, né, para ser um profissional que vai conseguir ali direcionar esse estudante, né, um professor orientador, é um professor que vai apontar caminhos, né, utilizando aí as metodologias ativas, né, essa aprendizagem mão na massa. Então, o NAPED é responsável por isso no sentido de incentivar os professores e também treiná-los para desenvolver essas competências. Muito bem, buscando, né, para que eles possam buscar metodologias diversificadas, né, e para ter também mais autonomia, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. E falando em metodologias ativas, professor, me fala um pouco aí, como que tem sido essa questão do uso de metodologias ativas no seu curso, com relação também, falando de metodologias ativas, se vocês têm utilizado tecnologias educacionais, né? Como que tem sido isso no curso de farmácia? Bom, como eu disse anteriormente, né, acho que ficou claro a necessidade da formação desse novo profissional. O mundo mudou, né? Foi uma revolução. Penso que após a pandemia, né, nós tivemos aí uma mudança
de pensamento, uma mudança de comportamento muito grande. Isso impactou, inclusive, na educação e na formação, a forma como esses indivíduos, os estudantes, querem aprender, né? E para isso, as metodologias ativas, elas surgem, né, como ferramentas para favorecer esse aprendizagem e também deixar claro para o estudante que ele vai ser um estudante para sempre, porque o profissional, ele é um estudante para sempre. E aqui no nosso curso de farmácia, nós temos a utilização de muitas metodologias ativas, né? E temos um racional para a seleção dessas metodologias ativas. Então, considerando uma diversidade que é a sala de aula, né? Pessoas diferentes, de formações diferentes, com histórias e bagagens, histórias de vidas diferentes, né? Nós utilizamos, nós detectamos o estilo de aprendizagem daquele aluno, né? Como que ele aprende, qual que é a forma que ele tem mais habilidades, é auditivo, é a forma digitada, é de forma escrita, é apenas ouvindo palestras, é por meio de uma prática, é aprendendo com o outro, e a partir disso, então, a gente traça as metodologias ativas, né? Que vão incentivar esse fazer, né, prático do estudante. Então, nós temos aqui muito o uso, aí colocando a questão das tecnologias, a simulação realística, né? Então, nós temos aqui um centro de simulação, né? E esse centro de simulação é utilizado pelos nossos alunos, né? Que vão ali, de certa forma, simular situações que eles vão vivenciar no mundo de trabalho, e o professor, né, fica ali observando, e após, né, o caso, eles discutem o que foi, né, quais foram as fortalezas e quais foram ali as fragilidades daquele atendimento, treinando o aluno para que ele possa fazer isso no mundo real. Nossa, eu acho que a simulação é muito interessante, muito bacana, né? Então, como o professor Flávio falou, são várias metodologias ativas, né? A questão do peer instruction, aprendizagem de pares, é muito interessante também. E vai depender muito do perfil da turma, né, professor? Então, é muito importante o professor sempre trabalhar a partir desse perfil para escolher a metodologia. E você, professora Poliana, o que me fala dessa questão de metodologias ativas e de tecnologia? Como que é esse uso na medicina veterinária? Então, professora Sinara, precisamos adequar, né? Até mesmo porque o NAPED não deixa a gente não adequar, né? E isso é um ponto muito positivo, porque eu vou ser bem sincera, porque às vezes você, gente, o aluno ele tem que sentar e estudar, né, e faço material, mas quando aí eu cheguei aí, né, o NAPED, Sinara, todo mundo, gente, vamos fazer metodologias diferentes, vamos incentivar, e isso foi muito bom, porque reacende nós, professores, também algo que estava um pouco ali, meio que deixando a desejar, mas não que a gente não queria, né, mas é mais de antigamente, mas o mundo mudou, e as tecnologias estão aí. E é igual o professor Flávio falou, cada sala é uma sala. Hoje eu trabalho nas salas de maneira diferente, de acordo com a necessidade de cada uma. Às vezes tem sala que é mais visual, tem sala que prefere ficar, né, conversar mais, ser mais dinâmico. E o que eu tenho feito na medicina veterinária, porque ela é muito prática também. Mês passado eu levei a turma para fazer uma ENAD no campo. E aí foi muito bacana, que aí eu falei, olha, vocês são os professores, não sou eu agora. Então, eles trabalharam juntos ali, junto com os cavalos, fazendo na prática. E o que nós temos feito na nossa medicina veterinária de uma forma que tem enriquecido muito, por exemplo, na aula de clínica ou de semiologia, nós não estamos fantasiando que um animal está doente, não. Nós fizemos várias parcerias com aras, fazendas, e de fato a gente vai lá para medicar aquele animal que precisa, examinar o animal que precisa, operar o animal que precisa. Então, é tudo muito verdadeiro, sabe? E isso tem trazido para os meninos essa prática e essa necessidade ainda mais de fomentar, né, essa vontade de aprender, além das nossas ligas aqui também, que são ligas fantásticas. E outra coisa que eu estou colocando, e graças a Deus está dando certo, é fazer uma interação entre os professores e também trazer outros professores da área. A semana que vem agora a gente vai ter a nossa nefrologista, Ana Tereza, dentro de sala de aula. Ela vai vir falar um pouco para a gente dentro da terapêutica medicamentosa. Tivemos um outro professor também, o doutor Diogo, da parte de reprodução.
Vou ter apresentação de trabalho semana que vem, aí eu vou fazer tipo um júri. Um júri simulado, que Um ótimo. júri simulado, vou trazer outros profissionais para ver os nossos alunos, né, que estão sendo formados. Então, eu acredito que é isso, é inverter um pouco também os papéis e deixar que o aluno se sinta também importante dentro de sala de aula. Então, o aluno como protagonista, né, professor Flávio? E Isso. também você falou um pouco das visitas, que eu acho que é uma Isso. forma de aprendizagem. Professor Flávio também, na farmácia, tem experiências muito ricas, né? Sim, nós utilizamos muito, né, as visitas técnicas em ML, em laboratório de análises clínicas, em hospitais, farmácias de manipulação, nas indústrias, né, justamente para que o aluno possa ali se reconhecer e ver como que esse profissional atua, né? Um ponto interessante também, né, dentro da formação aqui, são as práticas de pesquisa e extensão que são incentivadas, né, essa extensão inclusive curricular, né, onde o aluno levanta problemas da comunidade, a partir disso, então, ele faz um plano de intervenção acompanhado pelo professor e tenta solucionar, né, essas questões da comunidade. Acho que isso é muito importante. E assim, até falando sobre o projeto de extensão, né? Eu falei do projeto de extensão do professor Flávio, que foi no DIE, que os alunos fizeram lá uns crimes, né, manipulados, e também eu vi um projeto de extensão muito interessante do curso de Medicina Veterinária com a professora Emanuele sobre questão do uso, assim, não muito correto de antibióticos, de forma discriminada, falando no caso dos animais, né? Eu achei muito interessante essa informação, né, que eles fizeram, porque muitas vezes as pessoas usam também porque não tem muita informação. Então, esses trabalhos de extensão, de levar a informação para a população é muito importante. E tem sido um diferencial aqui dos cursos. Muito. E isso a gente tem um grande problema em algumas patologias, principalmente a equina, patologias respiratórias, que às vezes a gente não consegue tratar pelo uso indiscriminado do antibiótico e as bactérias já têm uma resistência. E esses projetos de extensão são incríveis, porque cada trabalho que eles fazem, né, e os nossos alunos têm a maior boa vontade de ir nos lugares, em comunidades mesmo, que tem uma renda mais baixa, um pouco mais carente, leva tanta informação, e isso é muito bacana. Sábado agora nós iremos fazer uma aula prática a campo, nesse intuito de interagir, né? Então eu como professora de clínica médica de equinos, a professora Lucélia na parte de anestesiologia, o professor Daniel em técnica cirúrgica, e aí nós vamos fazer o passo a passo para fazer cirurgias a campo, desde a clínica, o exame clínico, a preparação do animal na anestesia e toda a técnica cirúrgica. Então, isso é muito interessante. Nossa, muito. Então, assim, são 3 grandes áreas no mesmo dia, no mesmo local, proporcionando aí para esses alunos o que realmente tem que ser tudo junto. Essa experiência é Muito ímpar, né, bacana. para os nossos alunos, muito bacana. Gente, já caminhando aqui para o fim, né, porque eu sei que todos nós aí temos compromisso, inclusive os nossos telespectadores estão nos ouvindo aí. Nós vamos falar agora sobre 2 temas que eu considero muito importantes, que é o ENAD. Sim. Quais são as práticas que o curso tem adotado para o ENAD, e qual a importância do ENAD para o acadêmico, e também sobre o estágio. Quais são os campos de estágio, professor Flávio, que vocês têm? Imagino que são diversos, mas assim, o que você considera mais importante? Então, começar com o professor Flávio e depois com a professora. Professora Sinara, o ENAD é muito importante, né, para a instituição e principalmente para o estudante, e eu acho que também para a profissão, né? Por quê? Porque o ENAD é uma certificação, né, daquela escola, é uma certificação daquele estudante de que ele conseguiu alcançar os objetivos. Então, ele pode dizer, olha, eu sou um bom profissional porque eu me formei e também fui aqui certificado pelo ENAD e tive, né, uma nota de excelência, né, comprovando que a minha formação foi de excelência. Então, isso é um diferencial competitivo, né, num mercado que está cada vez mais competitivo, né? Isso aí é interessante para que o estudante desenvolva. E nós temos trabalhado isso, né, de forma contínua, né? Não tendo o ENAD como objetivo, o nosso objetivo é a formação de qualidade. E como consequência, nós teremos um ENAD de excelência, né? Então, para isso, a gente apresenta
casos para os nossos alunos, né? Então, é uma aprendizagem baseada em casos clínicos, em situações problemas, né? Interligando diferentes áreas do conhecimento, né? A questão ética, a questão de conhecimentos gerais, né? Ou seja, é o que hoje o mercado precisa, como eu disse anteriormente, é esse profissional que é principalmente transformador do meio em que ele está inserido. Ou seja, um profissional que é contextualizado, Sim. né? Que entenda de farmácia, mas que entenda de questões sociais, políticas, Justamente, econômicas, sim. porque o profissional ele vai atuar num momento, por exemplo, de uma pandemia, Sim. que o profissional ele tem que saber como que ele vai fazer, né? Então isso é muito importante. E isso vai interferir, né? Questões políticas, questões geopolíticas influenciam, por exemplo, na produção de medicamentos. Então, isso para o profissional ali vai se inteirar. Com certeza. E você, professora Poliana? Eu vejo o ENAD como uma ferramenta assim, onde a gente pode verificar, ou o nosso aluno mesmo identificar a sua habilidade cognitiva. Eu acho que é mais por aí. Antes a gente tinha perguntas assim, a CIT, Aham. sim ou não? Por quê? Hoje nós temos o nosso aluno, eles têm que elaborar, ele tem que justificar, ele tem que analisar, Propor. Propor soluções. soluções, e isso é uma habilidade cognitiva, e é esse aluno que a gente quer formar, não só nota, mas é realmente colocar no mercado profissionais que consigam fazer o diferencial, Que saiba que pensar saibam resolver pensar e problemas. resolver problemas, e é maneira. isso que nós temos Sim. feito, e ontem, como eu já citei, eu peguei uma questão do ENAD, e aí terminei o conteúdo e coloquei para eles resolverem. Aí eles, Poli, então está muito fácil, está muito óbvio que essa é a alternativa correta. Eu falei, mas sabe por que está muito óbvio? Porque vocês acabaram de ver o conteúdo e tá vendo como realmente fica mais fácil analisar uma questão quando você sabe o significado de cada palavra, quando você consegue interligar as áreas, e isso que é o ENAD, né? Acho que é por aí. Ok, muito bem, gente. Então, nós, assim, são muitas, né? Assim, a gente vê que realmente a gente precisa preparar cada vez mais nosso acadêmico, porque eu sinto que, tanto no curso de farmácia quanto no curso de medicina veterinária, vocês têm essa preocupação com o desenvolvimento de competências e habilidades. Não são Sim. cursos meramente conteudistas, que vão muito mais do que o conteúdo, mas desenvolver competências e habilidades, e também de forma ética, responsável. E isso é muito importante. Gente, isso é o Isso. grande diferencial que eu vejo aí no curso de vocês, né? E essa formação prática, como você falou, professor, com simulações, Sim. a professora Poliana com uma clínica, com visitas em fazendas, ali vai em loco. Então, esses são os diferenciais de vocês. Vamos então para o nosso fechamento. Passou muito rápido, gente, porque esses convidados são muito especiais. Dá vontade e de falar queridos, ainda né? mais, né? Nós vamos aí para o nosso fechamento agora, para a nossa mensagem final. E aí eu vou passar a palavra inicialmente para a Poliana, que é membro do NAPED, para que ela possa fazer suas considerações finais aí, né, Poliana? Como membro aí do NAPED, deixando uma mensagem para os nossos professores, para os nossos coordenadores queridos. Como a professora Sinara falou, né, agradecer a presença desses dois ilustres coordenadores nossos, excelentes professores, né, que a gente vê aí que está à frente do curso, e a gente consegue perceber, né, que a educação, ela transforma, e é claro que ela transforma essas realidades, e quando ela é construída com compromisso, com dedicação, e com esse acolhimento que esses professores vêm dando aos nossos alunos. Então, assim, é notório, né, a caminhada deles e como o mercado os acolhe. Muito bem, então passar a palavra agora ao professor Flávio para que ele possa deixar a sua mensagem final. Bom, eu acho que eu vou trazer uma mensagem que é muito além da questão técnica, né? E uma sugestão, né, a quem nos escuta, e também uma sugestão para mim, né, enquanto professor, enquanto profissional, enquanto pessoa, se permitir sonhar. Acho que isso é muito importante, né? Quando a gente se permite sonhar, quando a gente tem uma meta na vida, né? Eu acho que isso nos dá um direcionamento, né? E nesse contexto, né, desse sonho, a gente tem que se apaixonar pelo que faz. A gente tem que ter amor, né, por aquilo que a gente está realizando nos mais diferentes contextos. Estar presente de fato naquilo que eu me proponho a fazer. Né? Eu acho que isso também é muito importante, né? E o desenvolvimento de
comunicação, de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que são questões interessantes, né? Interagir, né? Propor soluções, né? De buscar melhorias, né? E vibrar alto. Né? Vibrar alto é a positividade, né? De acreditar que há dias que são mais complexos, né? Mas que nos prepara para momentos que são prazerosos, momentos que nos darão retorno, né? E eu acho que a formação é assim, até porque a vida também é assim. Muito bem. E você, minha querida Poliana? Eu sempre falo para meus alunos: coragem, coragem, vai dar certo. Nós saímos de casa todos os dias para lutar. E aí cabe a nós voltarmos vitoriosos ou não. Às vezes tem dias que vão ser mais difíceis e nós vamos voltar para casa achando que a gente não conseguiu vencer. Mas vencemos sim. É mais um dia de luta, de batalha. Eu falo que a medicina veterinária é uma paixão, é um amor incondicional, mas é difícil. E vai ter momentos difíceis onde a gente vai querer desistir, onde a gente vai achar que não vai dar conta, mas é no sofrimento, é na luta diária que a gente evolui. E evolui com ética, com caráter, com responsabilidade, com amor. De dizer assim, olha, hoje eu consigo atender esse animal e vou fazer o meu melhor. Ou eu vou encaminhar, porque eu não tenho competência para atender esse caso. É ser ético, é entender que nós estamos aqui trabalhando, fazendo o nosso melhor, junto com toda a equipe. E eu falo que a AFIA, você nunca está só. Nós temos vários setores, Sim. vários grupos que nos ajudam. Nós temos o NED, nós temos o NAPED, nós temos uma reitoria que está sempre presente com a gente, o grupo de coordenador, os professores. É uma família gigantesca e que nos ajuda muito. E isso é tudo pensando no nosso aluno e no profissional que vai estar no mercado de trabalho, pensando na sociedade, pensando na empatia, pensando na saúde única. E eu vejo muito por esse lado. É sempre sonhar. Lembrar que os nossos planos são os planos de Deus e tudo aquilo que a gente coloca e entrega é acreditar que vai dar certo. Coragem. Olha, muito bem, gente. Então, pessoal, nós estamos aí chegando ao fim do nosso quinto NAPEDcast. Foi incrível receber aqui duas pessoas tão especiais e queridas, dois coordenadores, o coordenador do curso de farmácia, o professor Flávio, e também a coordenadora do curso de medicina veterinária, a professora Poliana. E para mim ficou evidente que os cursos de vocês têm coisas em comuns, né? Primeiro, vocês têm uma preocupação muito grande com a vida, Sim. Sim. né? Seja ela o ser humano, o animal, né? Também com a ética, né? Essa preocupação com a ética, com a responsabilidade, com o profissional que vocês irão colocar no mercado de trabalho. E terceiro, com a inovação. Sim. Então, eu queria parabenizar vocês pela forma como vocês conduzem o curso de vocês, com tanto comprometimento, com tanto amor, com tanta dedicação, né? E falar, gente, que é por isso que o curso de farmácia e o curso de medicina veterinária, eles são realmente os melhores cursos da região, porque são coordenados aí por dois coordenadores incríveis. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram hoje, né? E aí, até o nosso próximo NAPEDcast. Valeu!